Como no caso de Baudelaire e de Cidadão Kane, essa é uma imagem que soa datada. Na década de 20, Pabst fez um filme chamado A Caixa de Pandora. Nesse filme, Louise Brooks faz o papel de uma... Nesse ponto, ela é uma prostituta que, na noite de Natal, sob o visco, que é uma tradição dos países da América do Norte, ela é beijada e ela consegue também, exatamente como a Amélie, a heroína de Sade, o seu ideal e o seu sonho máximo, que é ser assassinada por um maníaco sexual. Na noite de Natal, ela encontra Jaco o Estripador, que é esse que a penetra com uma faca de uma forma que é sexual por mais de um motivo e em mais de uma forma. Esse, senhores, é Alexander Vladimirovich Koyevnikov, que quando foi para a França passou a ser chamado de Alexander Koyev e deu um curso sobre a fenomenologia do espírito de Hegel, que se tornou um clássico. A gente percebe que o clima europeu, exatamente a partir do século XIX, especialmente a partir do romantismo de Sade, ele foi a atmosfera que moldou a consciência europeia para o que a gente imaginava, para o que a gente pensa hoje, que é o horizonte possível para a representação simbólica do erotismo, do corpo e da arte. Esse homem, que deu um curso de filosofia para uma classe cujos alunos incluíam o professor Lévi-Strauss, o Dr. Lacan, o poeta Raymond Queneau, Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty e Georges Bataille, entre muitos outros, foi um homem que mostrou que Hegel, um romance de folhetim, era uma sucessão sangrenta, onde a dialética parecia um espadachim. Ele conseguiu recontar a fenomenologia do espírito de uma forma que o saber absoluto virava tema de uma aventura.
E para as pessoas, e exatamente para esse tipo de audiência que o professor Kojev teve, isso era mais que bem-vindo. O professor Kojev inaugurou o que se chama de uma concepção terrorista da história, cujos ecos podem ser confirmados, podem ser conferidos, tanto no Merleau-Ponty, com seu humanismo terror, quanto na ideia da fraternidade terror de Sartre, na crítica da razão dialética. Para ele, o que é fundamental na história, o que era fundamental em Hegel, era a violência. Era a ideia do negativo. O negativo, que os senhores sabem, é um dos nomes da ação. E foi esse homem que começou a introduzir na consciência europeia, especialmente filosófica, desse século, a importância de um pensamento que fosse radical, que fosse terminal, que fosse extremado, que fosse feroz e que fosse selvagem. E foi a partir da fonte da raiz mais improvável, que é a dança altamente rarefeita e elaborada do conceito na fenomenologia do espírito de Hegel. É curioso como essa concepção terrorista da história, que é como ficou conhecida boa parte da sua interpretação, partia também de uma nova interpretação da dialética. Para o professor Kojev, a racionalidade tinha chegado a um ponto, a partir especialmente do século XIX, e a partir do que ele chamava da substituição da passagem dos 3 Hs, que é como eram conhecidos no meio acadêmico, Hegel, Husserl e Heidegger, para os mestres da desconfiança, os 3 mestres da desconfiança, que eram Marx, Nietzsche e Freud. Esse momento era um momento muito delicado e muito crítico, e para o professor Kojev, o que estava sendo posto em questão com a sua leitura da fenomenologia era o próprio estatuto da racionalidade. E para ele, a racionalidade estava num ponto muito delicado, porque a sua decisão, o que estava em jogo para essa racionalidade, era se entregar a uma aventura na qual ela podia aí abarcar o outro, que era a irracionalidade, mas podia se perder lá. Ou podia trazer a irracionalidade para dentro de si, mas daí podia emascular a irracionalidade, tornando a irracionalidade irracional. Independente da mecânica epistemológica dessa hipótese, o que era fundamental para o professor Kojev era um dado que passou despercebido e é muito subestimado, mas que é fundamental para a gente saber como os europeus, e logo em seguida, como nós, devemos entender o erotismo hoje, que é a raiz irracional da racionalidade, que o professor Kojev teve o talento de perceber em Hegel e teve a competência de transformar isso num teatro que era um teatro dramático, um teatro cheio de reviravoltas. Para o professor Kojev, a negatividade se exprimia pelo trabalho e pela luta, e a história humana, de uma forma basicamente hegeliana, a história humana se dava como uma sucessão de guerras. E guerras que estavam inscritas no próprio movimento do conceito, na fenomenologia de Hegel. Os senhores não podem fazer ideia de quanto isso era, ao mesmo tempo, revigorante e perturbador para essas audiências. O Dr. Lacan, uma pessoa que eu sou constitucionalmente incapaz de entender uma palavra do que ele diz, pensa, escreve ou qualquer coisa, o professor Lacan, no meio do turbilhão de acontecimentos de maio de 68, foi perguntado o que ele estava achando de toda aquela revolta e de toda aquela violência. Que violência? O Dr. Lacan respondeu: não estou vendo nenhum sangue. Essa é uma resposta que Kojev podia ter dado. Para Kojev, todo estado histórico real só se dá pela guerra, só se dá pela luta, só se dá pelo sangue. Muito, muito tempo atrás, uma poetisa chamada Safo escreveu o que nos sobrou como fragmento de uma ode a Afrodite. Essa ode terminava dizendo: El temoi kainun, kale pandeli sonek meriman, ossa demoi tele saitimos imerre e telesan sudalta cima cosesso. Que quer dizer: vinde a mim agora também, desfaz todos os meus ásperos cuidados, realiza o que o meu coração deseja, e tu mesma seja minha aliada. O tu mesma está relacionado a Afrodite. Eu queria que os senhores percebessem, quando uma poetisa como Safo se dirige a Afrodite como uma aliada, a palavra para aliada em Safo é significativa.
e é sintomática. A palavra para aliado em Safo é símacos, essa primeira palavra que aparece nesse verso. Símacos esso, semi-aliada. E a palavra símacos é uma palavra formada pelo sufixo sim, que é o mesmo sufixo que nós encontramos em síntese e que denota qualquer tipo de associação, e a palavra macos, que vem de maqueia ou maquise, que quer dizer guerra. Safo era uma das grandes representantes do movimento da poesia lírica, que é tido tradicionalmente como um movimento que fez com que a subjetividade eclodisse no horizonte dos gregos. O que a gente percebe é o quanto a história das formas simbólicas, como queria o professor Cassirra, de uma forma neocantiana, ela é coerente. No alvorecer da consciência ocidental sobre a relação entre o outro, no momento em que a doxografia tradicional insiste que os líricos descobriram o outro e que os líricos descobriram o amor, o que Safo estava escrevendo era um poema para Afrodite que termina onde ela pede que ela seja aliada, quase que a sua companheira de armas. Portanto, a relação entre as consciências estava longe de ser uma relação pacífica. O que eu quero dizer é a presença desse elemento belicoso, desse elemento guerreiro, perpassou toda a consciência europeia, toda a arte europeia durante toda a sua história. E ela pôde ser expressa com mais ou menos precisão em pontos específicos. E o ponto que mais nos interessa agora é o ponto do professor Kojev. Os senhores vão entender por quê. Em 1500, Hieronymus Bosch pintou um tríptico chamado Jardim das Delícias Terrenas. Essa também é uma obra assombrosa. Ela só não é mais tanto assombrosa porque ela foi barbaramente vulgarizada. Todo mundo tem um pôster, todo mundo já viu uma reprodução, todo mundo acha bonitinho uma ou outra imagem disso tudo. Mas no momento da sua incepção, no momento em que ela foi criada, isso era uma sucessão chocante em que os filhos de Deus, que estão representados no painel do meio, aparecem gozando e desfrutando de todas as delícias terrenas, sem que o pecado original lhes tenha recaído de forma particularmente dolorosa ou terrível. Adão e Eva são vistos no painel esquerdo e o inferno é visto como um festival alquímico de transmutação, onde pântanos sulfurentos e ovos quebrados se transformam em homens, que se transformam em porcos, que se transformam em todo tipo de associação. É uma obra especialmente, se revista à luz do conhecimento esotérico e da alquimia, ela é profundamente perturbadora. E mais do que perturbadora, ela é profundamente sofisticada e elaborada. Bosch estava pintando isso em 1500. Em 1500, um escrivão estava chegando numa terra desconhecida. E ele escreveu uma carta. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças muito novas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas espátuas, e suas vergonhas tão altas e cerradinhas e tão limpas de cabeleiras, que de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças igualmente nuas, que não aparentavam mal, entre as quais andava uma toda tingida numa coxa, do joelho até o quadril e a nádega, e todo o resto era de sua cor natural. Outras traziam ambos os joelhos com as curvas assim, igualmente tingidas de preto, bem como os colos dos pés, e suas vergonhas, tão nuas e com tanta inocência descobertas, que não havia nisso vergonha alguma.